pessoal, estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do videocast Rota Food Informação e Sabor, e hoje a gente vai falar de um assunto delicioso. Nossa, como eu amo queijo! Tem coisa mais gostosa que queijo? E para falar sobre queijos, a gente trouxe aqui a Rebeca Couto, ela que é queijista, tipo a especialista Mega Master em queijos da Tirolês. Ela é a responsável pela Tirolês Escola do Queijo e ela vai falar para a gente tudo sobre esse universo dos queijos. Prazer em recebê-la aqui, Rebeca, tudo bem? Prazer, muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho o que é o queijista, né? Isso! O queijista é aquele profissional que ele estuda, né, as características do queijo e a aplicação do queijo. É mais do que só entender como faz o queijo, e sim, tudo da porta para fora, como a gente expõe esse queijo, como a gente oferece, como a gente combina esse queijo com os alimentos. Então, ele é o profissional que ajuda e ensina as pessoas a conhecerem mais do universo do queijo. Então, essa é a profissão de queijista. Entendi. Né? Além disso, a Tirolês Escola do Queijo, ela vem hoje, né, dentro da área de marketing da Tirolês, ela vem consolidar o conhecimento de queijo, né? Então, a gente estrutura treinamentos para o conhecimento de queijo, também trabalha com o conhecimento da voz do consumidor em projetos que aprofundam o conhecimento sensorial dos queijos na voz do consumidor, na voz dos profissionais de saúde e também, muitas vezes, dos transformadores que usam queijo no seu dia a dia, nos seus restaurantes, e além de outros projetos que tratam de divulgar mais o conhecimento nutricional dos queijos, tá bom? Então, o queijista, ele faz muito mais do que só saber fazer queijo, ou oferecer queijo, ou misturar queijos. É um profissional, né? Do início ao fim, a cadeia do queijo. Exato. Para o consumidor final. Exato. Né? Então, vamos lá. Ó, a gente está vendo aqui uma variedade bastante grande de queijos. Uhum. E aí, vamos começar do começo. Vamos lá, supor, eu sou acostumada a comer mussarela, nunca comi outra coisa. Por onde eu começo? Se eu quero me aventurar no mundo dos queijos, então eu imagino que assim como o mundo dos vinhos, a gente vai começando e se aperfeiçoando. Então, por onde eu começo no universo dos queijos? Imagino. A mussarela é o queijo mais consumido no Brasil, de fato, né? Porque ele é muito conhecido e ele é muito versátil. Então, de fato, a maioria das pessoas conhece a mussarela do dia a dia, né? A pizza. A pizza? Né? Uma lasanha. Um bife à parmegiana, né? Então, a mussarela, ela permeia o nosso universo ao longo de vários momentos do nosso dia, então é o queijo mais consumido mesmo. Mas a gente tem que pensar, né, que cada queijo também tem um propósito, né? Um queijo, por exemplo, o queijo prato, ele é mais intenso em sabor, ele é cremoso, ele também oferece muitas oportunidades em sanduíches, né? Um queijo prato. Existe, inclusive, misto quente feito, a maioria, o original mesmo, lá, aquele original, nasceu com queijo prato. Mas aí a gente também vai ter queijos que, para certos momentos, eles merecem, né, sua atenção. Mas a gente vai fazer uma tábua. É muito importante numa tábua misturar diferentes texturas, diferentes cores de queijo para diferenciar. Então, a gente avança em queijos com olhaduras, que são um pouco mais doces e tem aqueles furinhos. Queijo com olhadura é aqueles que tem o furinho. Exato. Tipo, o emmental tem furinho. Exato. O emmental, o Gouda, né? O tipo emmental, o tipo Gruyère, o tipo suíço. Nós temos uma série de queijos, né? Que tem aqueles olhaduras. Acabei de descobrir que aqueles furinhos chamam olhaduras. Parecem olhos, né? Eles parecem olhos, então eles são chamados de olhaduras. Então, quando a gente pensa, né, a gente vai para um universo de queijos com olhaduras. Mas a gente também tem queijos mais intensos, como um queijo provolone, que tem um sabor mais intenso, normalmente defumado. O queijo parmesão, que aí ele é mais... Ele é um queijo mais concentrado que a gente tem, assim, né? Se a gente parar para pensar, aquele queijo que tem uma textura bem firme, onde todos os seus nutrientes estão concentrados, um sabor mais intenso, né? Então, quando a gente aprofunda, o queijo parmesão também é o segundo, né? O queijo que está ali no nosso dia a dia, o requeijão, o queijo parmesão, são queijos muito comuns no nosso dia a dia. Mas a gente tem os queijos que a gente tem a presença de mofos no queijo, conhecidos como tipo brie, tipo camembert, o azul, o gorgonzola. Então, nós temos uma variedade muito grande. Voltando à sua pergunta, por onde começar?
Começar a experimentar pequenas doses de diferentes queijos, né, em oportunidades. Isso muito me interessa. Né, em oportunidades. Então, a gente pode começar, né, com um queijo, por exemplo, como o tipo brie, que é um sabor suave, mais lácteo, que você pode usar ele tanto puro, certo? Realmente como uma bataba, como um aperitivo, ele ajuda, né, a conhecer esse paladar um pouco mais lácteo. A casca tem que comer junto, a casca é comestível, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Que tira a casca. Não, a casca é comestível, e aí você mesmo combina... sendo mais durinha, pode comer. Isso é lá onde estão realmente os sabores diferenciados desse queijo, né, para compor a maciez interna com a casquinha um pouco mais firme. Que dá justamente esse contraste. O contraste que é saboroso, mas é um queijo leve. Então, e aí, o que a gente combina com isso? Para tipo, uma geleia, eu já comi com geleia, eu já comi com mel, tudo fica bom. Para mim é bom de qualquer jeito, né? Mas ele é muito oferecido, é fato, né? Que ele é muito conhecido por ser oferecido com o contraste com o doce, por conta da base láctea, e aí você contrasta com o doce, e ele combina, ele harmoniza. Porque, na verdade, ele é tão suave que ele combina com qualquer coisa, mas ele é tão suave que ele não sobrepõe ao sabor das frutas. Então, ele permite que a fruta apareça. Também, por isso que a geleia de fruta fica tão incrível com esse produto, né? Mas são queijos mais suaves. E aí, um queijo de olhadura. O queijo de olhadura aqui no Brasil, né, um mais conhecido, talvez o que esteja realmente muito comum nos pratos, a gente vê é o Gouda, né? O tipo Gouda, ele acaba sendo um queijo muito consumido. O Gouda é o que tem a capinha vermelha, capinha colorida, não? Ele pode ou não ter a capinha vermelha, tá bom? Isso é uma questão aí, jamais a questão de regulamentações no Brasil, tá bom? A tirolesa não tem o queijo com capa vermelha, tá? Então, você vai identificar ele pela nomenclatura e também pelas olhaduras. Pelas olhaduras, tá? O único queijo que a gente tem a capinha vermelha é o queijo Reino. Que é o que vem na latinha, ou ele vem numa embalagem. Parece um presente, esse aí. Isso, exatamente. Esse é um bom queijo de começo também, de partida. Por quê? Porque ele é um queijo amendoado, ele não é nem doce e nem muito salgado, ele não é adocicado, ele é mais, né, amendoado. Ele acaba lembrando, remetendo um pouco ao sabor do queijo prato, só que com um pouquinho mais de intensidade. Né? E ele acaba também tendo muita versatilidade, porque você pode usar ele em sanduíches, você pode usar ele em receitas, para acabamento de receitas, você pode usar em caldos, né? Em vários outros produtos você consegue associá-lo. E como ele não tem um sabor muito intenso, ele acaba sendo um bom queijo de entrada também para começar a conhecer os sabores diferenciados. Né? Então, te apresentei algumas diferenças aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que a gente está vendo aqui assim, queijo tipo brie, queijo, cadê o outro? Aqui é Reino, parmesão. Mas esse tipo, eu vi lá que tem tipo gorgonzola, por que o tipo? Qual que é a diferença do brie pro tipo brie? Muda? Na verdade, essa foi uma questão muito mais de regulamentação do que uma questão do queijo, tá bom? A comunidade europeia, ela é a maior produtora de queijos do mundo, né? A variedade de queijos, a comunidade europeia, em um momento, decidiu proteger a origem de alguns queijos. Certo? Muitos deles já eram de denominação de origem protegida, aquele que a gente vê DOP, né? Há muito tempo. Alguns, eles ficaram um pouco mais neutros. Meados de 2018, o Ministério precisou fazer um acordo com a comunidade europeia de decisão, né, de quais os queijos que teriam a origem controlada, certo? Então, foi uma exigência da comunidade europeia. Isso o que fez? Fez com que alguns queijos eles tivessem que ter a palavra tipo na frente por obrigatoriedade e não mais por opção. Era obrigatório. Mas certo? O queijo continua o mesmo. O queijo continua o mesmo. Ocorre que sim, por exemplo, no gorgonzola, esse talvez seja o mais evidente, né? Porque a gente tem o tipo gorgonzola ou a gente tem o queijo azul. E quando a gente vai lá na gôndola, a gente vê os dois. E a gente fala, qual a diferença, né? A verdade é que o tipo gorgonzola, ele tem que seguir as regras europeias e o que foi acordado e tem uma maturação mais longa. E o queijo azul, ele tem uma maturação mais curta. E isso faz com que ele fique mais suave, né? Mais adaptado ao nosso paladar brasileiro, que ainda está em formação, né? A gente ainda tem
parte dos queijos que a gente tem na comunidade europeia, aqui no Brasil, a gente tem parte desses queijos. E o brasileiro está começando a tomar gosto por queijo agora, né? Tanto é que o ano passado a gente teve aí, né, a grande questão de queijos artesanais sendo realmente Premiados, reconhecidos, né? E premiados. Mas então, aqui no Brasil, a gente ainda está iniciando as nossas primeiras jornadas a conhecer e aprofundar nos sabores dos queijos. Então, nossa, faz com que, saliva, quanto mais né? suave, a gente começa a gerar essa cultura do consumo do queijo. Então, o queijo azul, ele é mais suave e está mais adaptado ao nosso paladar. Tá bom? Mas é o mesmo queijo. Vou fazer outra pergunta. Qual que é a diferença do parmesão e do grana padano? Tem? Sim. A denominação grana padano, ela tem, né, sua origem também, ele é de origem protegida, tá bom? E o parmesão, ele é um queijo que foi permitido, tá vendo? Esse a gente foi criado em Parma, né? E ele não usa o tipo. Ele é um queijo que foi permitido usar mundialmente somente o nome parmesão. Existem diferenças, sim, nas características físico-químicas do queijo, principalmente quando a gente forma o queijo. As formas do grana padano são normalmente formas muito maiores e mais baixas. Isso faz com que algumas trocas, né, durante o período de maturação, faça com que ele tenha grãos diferenciados de um queijo parmesão, que permite a gente fazer ele um pouco mais alto. Mas isso o sabor mais leve, mas não tem isso. Tem as diferenças, sim, mas pelo tempo de maturação, sim, a gente vai ter distinções de sabor. O grana padano, normalmente, ele tem uma intensidade de sabor mais forte, né? Ele é um produto mais forte. E esses cremes todos aqui, eu tô vendo aqui, creme de ricota, creme de... Aqui nós temos com as manteigas, né? Nós temos a manteiga com sal, a manteiga sem sal, e o lançamento a manteiga zero lactose, e a gente tem o creme de ricota aqui. Mas existem outros cremes também, a gente tem o creme de Minas Frescal, aí tem as versões integrais, as versões light, as versões zero lactose. Da família de cremes, ele é realmente um universo, né, de produtos. E isso substitui o requeijão, a manteiga? Como que funciona isso no dia a dia? A gente costuma chamar essa categoria de espalháveis, né? Tá, então, que a gente passa em alguma coisa. Exato, né? Muitas delas a gente também usa em receitas. A gente usa o requeijão em receitas, os cremes em receitas, mas a gente classifica uma terminologia que a gente acaba usando mais fácil, né? De espalháveis. A oportunidade de consumo, muitas vezes, parece a mesma, né? Na substituição, ou é, né, manteiga, ou é um requeijão, ou é um creme, naquela oportunidade de consumo. Não ficar sem graça. Exato. E assim, vamos agora um pouquinho mais técnico. Tem algum que tem... Como a galera lá da academia, algum desses cremes, se tem um índice de proteína maior, ou um índice de gordura maior ou menor, essas coisas que quando a gente vai pegar o cardápio da nutricionista vem escrito, o que é indicado para o quê? Tem alguma coisa nessa linha? Tem. Se a gente, lógico que, de novo, né, sempre deve ter a orientação do profissional da saúde, né, a gente aqui não está, né, querendo colocar nenhuma regra sem uma orientação correta do profissional da saúde. Mas sim, nós temos, quando a gente pensa num creme de ricota, um creme de Minas Frescal, os cremes de queijo, eles são cremes de queijo, ou seja, tem queijo na base, tem mais que 50% de queijo na base, e aí você tem, né, o creme de leite para dar a cremosidade, de tornar espalhável. Por isso ele se torna de um queijo que é firme, que é, né, sólido, num creme pastoso. Então, essa é a base. Então, sim, os cremes, eles têm um teor, né, de proteína maior, pela presença da próprio queijo que está lá dentro. Exatamente. Agora, quando a gente pensa em necessidades, né, de repente, orientações de nutricionistas, nós temos uma linha light. Então, os produtos light, por determinação legal, eles têm que ter no mínimo 20% de redução, certo? Daquele nutriente que você está querendo dizer que é light. Na hora de fazer o queijo, a gente usa o leite desnatado ou semi-desnatado. Lá. Exatamente. E aí quando você finaliza o queijo, ele está com menor teor de gordura. Mas voltando. Então, o queijo light, ele tem pelo menos 25% de redução. Então, nós temos queijos nossos que tem 30% de redução, 31% de redução de gordura, né, comparado à versão tradicional. Exatamente. Então, cada produto tem o seu perfil. Então, esse é o perfil dos produtos light. Nós temos creme de ricota, creme de Minas Frescal, requeijão light.
Quando a gente pensa na linha zero lactose, aí essa é uma linha bem específica também. E essas versões zero lactose, até porque a gente teve a manteiga como, né, um lançamento que foi feito esse ano, a versão zero lactose, ela é um cuidado especial né, feito durante a produção com o uso de uma enzima chamada lactase para quebrar o açúcar presente no leite. Esse é específico para dietas com restrição de lactose, aquelas pessoas que precisam, ou que têm a intolerância. Então, sim, esse também por determinação. Adicionado de lactase. Exatamente, da enzima. Então, sim, pensando na tua resposta, né? Sim, no aspecto nutricional, a nossa linha Nutrição e Bem-Estar, ela visa atender toda essa necessidade de diferenciação para cada momento, para cada indivíduo, para cada necessidade especial. Nossa, eu já queria comer tudo, mas vamos falar ali agora que tá nesse frio, essa modinha dos fundis. Como é que a gente, o que a gente pode... eu vi que eu estava lendo a embalagem, que é super fácil de preparar, não tem segredo. E o que a gente, além do pãozinho, o que mais a gente pode pôr ali para espetar no fundi? O pão é o tradicional, né? O pão é tradicional. Hoje, né, o que é o fondue? O fondue é uma mistura de queijos, né, fundidos, na verdade, que é a fusão do queijo para tornar ele cremoso, espalhável. Exatamente. Num equilíbrio de sabor e outros componentes, condimentos, o vinho. Então, esse é um preparado, certo? Já derretidinho, já pronto para consumo. E aí, realmente, ele já, inclusive, né, é só colocar na panelinha, às vezes tem pessoas que podem colocar até no micro-ondas, tá prontinho. Você põe no meio da mesa, põe aquilo, faz um sucesso. Exatamente, está pronto para consumo. Claro que o pão, ele acaba trazendo, porque a gente pensa, né, um espalhável no pão é o comum. Mas a gente vê, sim, um crescimento muito grande do consumo com carnes, tá bom? Porque nada mais gostoso do que a gente consumir, né, uma carne com um creminho de queijo em cima, né? Então, sim, recentemente fui convidada para comer o fondue na casa de amigos e foi muito, muito legal porque eu levei o fondue, né? Por razões óbvias, eu falo que eles me convidam para eu levar o fondue. E eu cheguei lá e eles tinham realmente preparado uma mesa muito diversificada, com carne vermelha, carne branca e vegetais. E também... Para comer com queijo. Para comer com queijo. Um cubinho de cenoura, né? Mas aí que a gente faz a cenoura pré-cozida? Ela estava, nesse caso, pré-cozida, combina com as duas formas. O pré-cozido melhor... Cru também dá. Mas foi muito diferente. Sabe aquelas batatinhas redondinhas? Sim. Né? Batatinha, porque você... Nossa, cobre a batatinha com queijo, ela dá uma textura super gostosa. Então, hoje, eu acho que a experiência sensorial, ela tá muito mais rica. A gente não tá preso a regras, né? O bom para mim é o que eu gosto. Nós estamos com mais liberdade de criar e co-criar sobre os alimentos que tradicionalmente eram oferecidos de uma forma, e a inovação tá vindo, né? Inclusive, com essas oportunidades de usar. Mas eu queria além. Não precisa usar fondue só daquela forma. Você pode usar o fondue como uma cobertura para um macarrão. Maravilhoso. Ai, que incrível. Você... Anota a dica. Em vez de fazer um molho, faz um fondue. Exato. Assim. Então, se você pensar, é um molho de queijos pronto. Incrível, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, ele combina, você tem lá maior trabalho. Faz o roux, mexe, mistura, fica meia hora ali mexendo aquilo para não empelotar, tá pronto. Ele tá pronto, exatamente. Então, assim, eu acho que é isso, a experiência sensorial hoje das pessoas, né, de explorar novos momentos de uso, novas oportunidades, rechear uma torta, né, você prepara a base de frango e utiliza um requeijão, ou você utiliza o fondue como a superfície ali para você dar essa cremosidade, o sabor denso de queijo, que já está pronto. Então, acho que isso, né? A gente está mais explorador. Não tem, as regras hoje, elas não precisam ser tão seguidas. Nesse aspecto, elas não precisam ser tão rígidas. Exato. Então, a gente pode dar uma fugidinha. Tem um tema desse, agora eu vou enganchar num outro tema, que assim, sempre a gente vem na regra, né, que assim, o queijo tem que estar na geladeira, na geladeira, na geladeira. E é verdade. O queijo, ele é protegido na geladeira porque o frio ajuda, sim, a não acontecer transformações, né, no queijo e ele se estragar mais rápido do que deveria. Então, a geladeira, ela é muito importante, o frio é muito importante. Claro que alguns queijos com menos umidade, que a gente chama, ou na terminologia mais comum, mais secos,
né? Por exemplo, um parmesão. Um parmesão. E se ele está fechado lá na embalagem, ele não precisa estar na geladeira. E como ele tem menos umidade, ele fica bem fora da geladeira. Agora, depois que eu abrir, aí é importante guardar na geladeira. Tudo bem. Mas então, se a gente para pensar nisso, a gente sempre teve esse critério. Mas olha só, hoje a gente tem o stick, por exemplo, que é um bastão de mussarela, que ele fica 6 horas fora da geladeira. Isso não estraga. E é possível você consumir sem nenhum Leva risco. de lanchinho para as crianças da escola. Leva na sua bolsa para comer de tarde no escritório. É, o seu lanchinho. Desmistificar de que, a mussarela eu só posso consumir se eu estiver lá em casa, do lado da geladeira, porque eu tenho que tirar da geladeira e fazer o sanduíche e comer na mesma hora. A verdade é que sim, alguns queijos eles resistem fora da geladeira por algumas horas. Porque você não pode tirar da geladeira, deixar fora da geladeira sempre, e depois achar que vai ficar tudo bem. Mas você pode consumir com segurança e sem nenhum risco. Está pronto para consumir. Então você pode comer uma mussarela 5 horas depois que você saiu de casa e está tudo bem. Levou na sua mochilinha, na sua lancheirinha. Exato. Então eu acho que é isso, né? A gente está conseguindo comunicar mais, né? E desmistificar um pouco mais, né? A questão em torno do queijo e oferecer novas oportunidades de consumir mais queijo. E aí a gente acha outras funcionalidades mesmo. Essa do molho para uma massa eu não tinha pensado jamais na vida e amei. Não vou trocar nunca mais. Aí você faz estoque de fondue em casa, que você tem sempre um ali na geladeira. Sensacional. Tá sempre pronto para surpreender um almoço de final de semana, né? Com sabor totalmente diferenciado. Hoje é quinta, já estou pensando que semana que vem eu estou de férias. Eu já estou pensando no fondue das férias, que vou só viajar com as crianças. Já fiz o meu cardápio mental aqui para a semana de férias. Existem outras oportunidades também, e de novo, se você experimentar alguma coisa, conta pra gente também se você experimentou de uma forma diferente um produto. Mas você também que está ouvindo, pode compartilhar, põe aí, participa com a gente, interage, a gente leva para a Rebeca vai estar participando com a gente sempre no YouTube, tá lá no YouTube, tá no Spotify, compartilha com a gente a sua experiência, que a sua experiência pode servir de exemplo para outras pessoas que estão assistindo. E como a Rebeca disse, não tem regra. A gente faz as nossas próprias regras. Isso é incrível. Exato. Eu acho que falar de queijo, eu me empolgo, né, de falar de queijo, né? Eu gosto muito. Mas é isso, né? É uma única matéria-prima, faz magia de 1000 formas, né? Porque o leite, que é a base de fazer, né, o queijo de verdade, ele tá grudado no leite. Ele depende do leite, né, para tudo. Queijo de verdade tem sabor de leite, tem memórias de leite, né? Então, eu costumo dizer que é muito gostoso falar. E se a gente parar para pensar, vamos pensar num dia comum, nossa rotina, dia a dia. Você está de manhã em casa, né? Fez um queijinho quente ali e rapidinho saiu para o trabalho, o queijo já entrou ali, passou um pouquinho de requeijão para misturar, para dar uma misturadinha. Aí chegou na hora do lanchinho, das 10h30 da manhã, uma fominha, vai lá e come um pouquinho de mussarela, um bastãozinho de mussarela, um stick, né? Um palito de mussarela. Bom, aí eu vou almoçar com os amigos. Poxa, onde a gente vai? Hoje a gente vai comer o parmegiana, mas a gente vai comer lá naquele lá, que ele coloca uma, né, fatia bem grossa de queijo em cima do bife. Nossa, aquilo derrete que estica, exatamente. Aí deu de tarde, nossa, que fominha. Vamos assar um pãozinho de queijo. Aí você passa um requeijão, uma manteiga, né, em volta do pãozinho de queijo, um cafezinho, um chazinho ali na tarde. De noite, um amigo ligou, falou, vamos comer uma pizza, bora comer uma pizza. Chega lá no restaurante, pizza do quê? 4 queijos, por favor. Entendeu? Dá para pensar em separar o queijo do seu dia a dia? Não tem como. Você já imaginou o seu dia assim? Que delícia? Não, e é assim, se a gente analisar bem na prática, é assim mesmo. A gente come, às vezes, sem nem pensar, né? Porque é tão prático, tão funcional, tão fácil, que a gente come sem nem pensar no que daria para fazer, o que não precisa. É muito... versátil. Versátil, essa é a palavra. Você trouxe para mim, gostei, né, dessa palavra. Ele é versátil. Eu falo que às vezes pensar nisso, né, ele permeia o nosso dia e a semana toda, né, em momentos que a gente às vezes não está prestando atenção. Mas tem um outro ponto que é super importante da gente falar de queijo, né? Ele é fonte de proteína. Que todo mundo está procurando hoje. Exato, né? A proteína, ela é da natureza do queijo ter proteína. Certo? Porque quando você usa o leite,
que tinha proteína láctea ali, e você, né, fez o queijo. Você tinha me perguntado, né, como faz queijo, né? Põe o queijo num tanque. Hoje as indústrias, né, colocam queijo num tanque, né? Existem várias etapas de processo e cada queijo vai ter seu momento. Mas as principais etapas, você padroniza o queijo. Lembra que eu falei, o leite? Lembra que eu falei que a gente tira a gordura? E às vezes a gente usa a gordura aqui na manteiga, no requeijão. Então a gente padroniza o leite, põe no tanque. Aí lá a gente mistura a cultura láctea, que também é conhecida como fermento, tá? E que, na verdade, é isso mesmo. São as bactérias que fazem a ação da fermentação. São bactérias do bem, que eu costumo falar, né? São as boazinhas. Elas fazem seu processo, nós adicionamos o coalho, espera, tem toda a questão de tempo, das etapas do processo. Depois a gente corta esta coalhada, aquela formação de coalhada, a gente corta até ficar em grãozinhos, separa o soro, prensa aquela massa, salga e depois matura, não matura, aí vai para suas etapas. E aí isso faz as diferentes tipos de queijo. Exatamente. Essas etapas posteriores a essa base, que entre aspas é a mesma que serve para todo mundo, é que vai fazer o requeijão, o parmesão, o reino, o emmental e exato. Esse é o grande segredinho, né, de cada queijo. É a combinação da cultura láctea. Qual é a cultura láctea que nós vamos usar, em quais dosagens, certo? Depois, em que momento que a gente vai usar o queijo, o coalho, né? E com que temperatura, então uma série de variações que a gente pode fazer. Depois, em que momento que eu vou cortar essa coalhada e como eu vou cortar essa coalhada, em grãos pequenos, em grãos menores, maiores. Depois, como eu vou prensar? Eu vou prensar muito? Eu vou prensar pouco? Vamos fazer uma comparação fácil aqui. Vamos pensar no Minas Frescal. Fecha o olho, lembra do Minas Frescal. Delícia. Ele não tem um monte de pseudos buraquinhos ali. É uma massinha que tem tá encaixadinha, né? Agora fecha o olho e pensa no queijo prato. Ele é uma massa lisa, fechada. Amarelinho. É amarelinho também. Mas fechadinha, não é? Lisinha. Então, isso depende de como a gente prensou esse queijo. Se mais ou menos. Ou mais ou menos. Se ficou mais ar na massa ou menos ar na massa. Exato. Então, tudo isso são as técnicas, os processos para fazer cada tipo de queijo. Para que cada um tenha uma característica diferente. Exatamente. Mais sal? Menos sal? Eu vou maturar? O Minas Frescal não matura. O Minas Frescal terminou o processo, né, de prensagem, terminou a salga, a gente vai embalar e vai disponibilizar para o mercado. E é incrível, delícia. Né? Agora, um queijo prato, ele precisa aguardar 25 dias de maturação. Um queijo parmesão, 6 meses de maturação. 6 meses? Sim, e tem queijo parmesão que tem 12 meses de maturação. Né? Tem que ser caro mesmo. Ele fica 1 ano maturando. Então, cada um produto que demora até 1 ano para ficar pronto. Exato, né? Então, assim, sim, o que diferencia. Então, aquela única matéria-prima, ela foi capaz de fazer tudo isso. Então, vamos lembrar, então, a gente está falando de proteína, né? Então, se eu tenho a proteína no queijo, certo? Vocês concordam comigo que ao longo do dia, aquela cardápio que a gente fez ao longo do dia, você teve oportunidades de trazer proteína de formas diferentes para sua dieta? Em sabores completamente diferentes. Né, em oportunidades. A necessidade proteica do dia. Com diferentes tipos, diferentes sabores, diferentes texturas, e cada um para o seu momento, e tudo bem, né? Então, eu gosto muito de falar, porque o queijo te ajuda a trazer proteína de uma forma muito versátil, adorei sua palavra, versátil. E fácil, né? Porque é gostoso, a gente tem que, sei lá, meu nutricionista briga o tempo todo, você tem que comer 96 gramas de proteína por dia. Eu falo, meu Deus, tem que comer 96 gramas de proteína por dia, tem o tempo todo fazendo conta, o que eu ponho na dieta que eu vou conseguir consumir 96 gramas de proteína por dia? Se a gente pensar, 96 gramas de proteína é pouco, mas é muito. Porque é de proteína, é muita coisa. Então, a gente tem que captar de várias fontes para compor esse volume total do dia. Ele falou, não, porque senão você não ganha massa muscular, porque senão isso, porque senão aquilo, porque senão aquilo. E tudo é uma matemática, né? E esse é um jeito funcional, fácil, prático, rápido, zero trabalho. E um jeito de incluir a proteína em todas as suas refeições de um jeito muito mais fácil. Muito mais fácil. E às vezes a gente também não presta atenção, né? O exemplo que eu faço aqui, a gente fazer uma conta rapidinho.
mussarela, né? Você falou que mussarela é a base, né? Todo mundo. 30 gramas de mussarela tem da ordem de 7,5 gramas de proteína. 30 gramas é uma fatia duas quase. Fatias, duas fatias de queijo. Que você coloca no seu sanduíche. Tem quantos gramas de proteína? Tem 7,5. É 7, mais que um ovo. Sim, falou tudo. É mais que um ovo. Exato. Porque um ovo tem 6, em média. Tem 6, exatamente. Mas eu sempre brinco também, essa é uma curiosidade que sempre me é perguntado, o ovo, de novo, é maravilhoso também, tem uma série de usos, é muito saboroso, mas né? o ovo com queijo é mais incrível. Perfeito. Mas assim, a gente pensar em levar o ovo para fora de casa, né? Aí eu cozinhei o ovo dentro de casa, aí eu levo, eu tenho que descascar ele, eu já levo descascadinho. Ok. Dá para fazer? Claro que dá. E é muito bom, mas dá mais trabalho, certo? E às vezes você parar para pensar, o queijo, você não precisa de nada. Não, o ovo, para você fazer dessa forma, minimamente você gastou 10 minutos de manhã. Sim, para cozinhar. Exatamente. Não, e aí você tem que esperar esfriar para você embalar, para você pôr na sua lancheirinha. Não dá. Ou faz na véspera, né? Mas, de novo, você tem que se planejar. E, na verdade, você coloca 2 fatias de queijo num sanduíche, embala ele e sai. Ou não, e quando for... um stick de mussarela tem quanto? Tem 7,5. Viu, Igor? Agora é um stick de mussarela que eu vou pôr na minha lancheira. Pronto. Exato. Né? Então, assim, olha que interessante, né? A gente para pensar que a gente está facilitando, né? E divulgando a importância nutricional do queijo também, né? Então, quão importante é lembrar que o queijo tem a sua proteína, né? Já por definição ele tem que ter proteína, porque ele veio do leite. Ele já veio da proteína, né? A base dele é essa. Por definição. E, na verdade, quando a gente faz queijo, aquela massinha branca, a maioria é proteína. O que ficou ali é a proteína do leite, a caseína. A maior parte que está ali é a caseína, né? Que é a proteína do leite. Eu acho que, para mim, e aí eu estou dizendo, Eugênia, estou aqui pensando e vai ser um jeito, eu vou começar a encarar de outra forma, um jeito para eu mesma conseguir incluir mais proteína na minha dieta de um jeito mais fácil, mais leve. Mais leve, exatamente, mais evidente, né? E é isso que eu estou falando. Eu brinco e falo, quando você está de tarde, mesmo que você está com vontade de comer um doce, você pega um doce com uma fatia de queijo. Você comeu a proteína? Você comeu a proteína, comeu o doce. Matou a vontade do doce e trouxe nutrição para o seu dia a dia. Assim, queijo é um universo apaixonante, né? Queijo é um universo dinâmico. Eu acho que também a gente vale ressaltar, né, que eu acho que o Brasil está abraçando, né, o queijo e a gente percebe isso nos últimos anos de uma forma muito mais com muito mais evidência também, né? Tanto é que nós estamos aí realmente fazendo um trabalho, um esforço danado com os nossos queijos autorais, os queijos tradicionais de Minas, né? Nós estamos divulgando mais o queijo aqui no Brasil. Então, o que antes parecia tão distante, hoje o queijo ele é um alimento, né, que está se falando muito. E ele tá na mesa pode estar na mesa de qualquer um. Exatamente. Né? Então, é um universo mágico. Todos os gostos, todos os bolsos, todas as ocasiões, é um alimento extremamente versátil. Exato. Gente, eu já gostava de queijo. Aliás, eu sou mineira de pai e mãe, então nem tem como não gostar de queijo. Porque mineiro, por excelência, gosta de queijo. Então, eu já gostava antes. Agora, pensando dessa forma, como a Rebeca falou, da praticidade do queijo, terminei de me apaixonar e pronto, já adotei, agora é pra vida. Mas vai lá. Conhece um pouco mais da linha da Tirolesa. Tem tudo que vocês possam imaginar. É uma linha extremamente completa de queijos. Um mais gostoso que o outro e vale super a pena. Rebeca, amei todas as dicas que você deu. Amei tudo que você falou sobre o queijo. Eu já gostava, agora eu gosto mais. Do mesmo jeito que eu aqui aprendi um monte de coisa nova, curiosa, essa versatilidade do queijo, tenho certeza que você também aprendeu. Rebeca, muito obrigada. Amei o nosso papo, foi incrível. E eu convido todo mundo a conhecer a linha completa da Tirolesa. Vai lá no site deles, ou pode descer na loja, vai lá na prateleira e olha que tem coisas incríveis, uma mais gostosa que a outra. Até a próxima e a gente volta com mais coisa gostosa pra gente.